Mateus capítulo 3, tá bom? É um texto interessante, amados, para nós. Eu creio que será de grande importância também para a sua vida, o assunto a ser tratado. E estamos em um EBD, no momento que surgir dúvidas aí, você pode colocar aí na caixinha a sua pergunta e vamos responder. Não vamos deixar para o final não, tá bom? Então, como é um EBD, você faz suas perguntas e eu estarei respondendo. Então, olha o que diz aí, Mateus capítulo 3, versículo 10. Mateus capítulo 3, versos 10. Diz o seguinte, verso 11: Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vamos orar. Amado Deus, precioso Pai, obrigado por tua palavra, que é poderosa. Senhor, não era aquilo que estávamos planejando em ensinar ao teu povo esta manhã, mas é aquilo que estamos tendo a necessidade e as circunstâncias nos levaram, Senhor Deus, a ensinar. Eu creio que nada acontece por acaso, em tudo o Senhor tem um propósito. Que o Senhor use, Senhor Deus, o texto, a explicação da tua palavra, para nos edificarmos, encorajarmos e crescermos espiritualmente. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amados, hoje estaremos falando sobre dois tipos de batismo. Vocês percebem aqui que João, ele diz: Eu vos batizo com água. Era o batismo de João, um batismo para arrependimento. As pessoas que ouviam a mensagem de João se arrependiam. João batizava, identificando aquela pessoa como uma pessoa que havia se arrependido. Mas João disse: olha, mas aquele, o sentido aqui é de mostrando uma grandeza muito maior naquele que viria depois dele e no batismo que aquele iria batizar. João disse: olha, eu batizo com água, mas aquele, se referindo a Jesus, que vem depois de mim, olha o que ele diz, é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de levar. Então João, ele mostra a grandeza de Jesus. É interessante que a gente observar, Jesus disse que pessoas que nasceram de mulher, não há ninguém tão grande como João Batista. E João agora, ele falando de Jesus, ele diz: olha, eu não sou digno nem de levar as sandálias deles. Lá em João ele disse: importa que, em João capítulo 2 ele disse: importa que ele cresça e que eu diminua. Aqui João mostra a grandeza do Messias, do Senhor. Aquilo que estamos estudando à noite no Evangelho de João, mostrando que Jesus, ele é Deus, ele é igual ao Pai. Semana passada falamos que ele é igual ao Pai em suas obras, ele é igual ao Pai no seu julgamento, ele é igual ao Pai também na sua honra. E João reconhece aqui Jesus como aquele que é Deus. E ele diz: olha, ele vos batizará. Lembra que é futuro. Ele vai batizar vocês no futuro com o Espírito Santo e com fogo. Então esse é um texto, amado, porque muitas pessoas têm utilizado desse texto, e eu já ouvi crente dizendo o seguinte: eu fui batizado com o Espírito Santo e com fogo. E quando eu escuto alguém falando isso, me traz uma grande preocupação. Eu creio que na grande maioria é por falta de entender o texto, na grande maioria é por falta de uma orientação bíblica do seu líder, tá bom? E na grande maioria realmente
por uma falta de discernimento espiritual. Então aqui nós percebemos que João está falando de 3 batismos. 3 batismos. Existe o batismo de água, que era o que João batizava. Existe o batismo que Jesus ia batizar, que era com o Espírito Santo. E existe também o outro batismo, que era o batismo com fogo. Então o Senhor está se referindo aqui a 3 batismos, João. E precisamos identificar isso. Então, será que tem crente que vai receber o batismo com fogo? Com o Espírito Santo nós sabemos que somos batizados com o Espírito Santo, mas vai haver crente que vai receber o batismo de fogo? Então estaremos estudando o texto, analisando o texto para percebermos se realmente que tipo de fogo é esse que o Senhor aqui está falando. Para alguns que não têm um discernimento do texto, não faz uma interpretação correta do texto, acha que esse fogo aqui é o fogo do emocionalismo, é o fogo de você gritar na igreja, de você dar pulo, de você realmente ter aquele fervor no seu coração. Será que é isso mesmo? Então, como é que eu posso entender que tipo de batismo é esse que o Senhor está falando, principalmente o batismo de fogo aqui? Porque o batismo do Espírito Santo nós sabemos que o batismo do Espírito Santo ocorre na vida do crente quando ele conhece Jesus como seu Salvador. O Espírito Santo ele vem habitar e ele coloca aquele crente no corpo de Cristo, identificando ele com Jesus dentro da igreja. Tá bom? Agora o batismo de fogo. Então, como é que eu faço para identificar que tipo de fogo é esse? Então você, preste bem atenção, irmãos, quando estiver lendo um texto e aquele texto você não tiver nos tornar muito bem esclarecido o texto, então se é um versículo, você tem que olhar o texto que vem depois dele e o que vem antes dele. Você precisa ver realmente o capítulo. Pode olhar o parágrafo, depois o capítulo e depois o livro, um contexto maior para entender o que Jesus estava querendo dizer, o que João estava querendo dizer. Então vamos fazer o seguinte, vamos ler os textos que estão antes do versículo 11. Então vamos lá. Veja no versículo 1. Veja no versículo 1, tá bom? Mateus capítulo 3, versículo 1. Olha o que diz: naqueles dias apareceu João Batista, que é João Batista, filho de Zacarias e de Isabel, o profeta, tá bom? Pregando no deserto da Judéia, e dizia: arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus, dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: vós o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João veste de pelo de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com eles Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E era por ele batizado no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Versículo 7, nós vamos entender. No versículo 5 diz que saía a ter com João quem? Jerusalém, toda a Judéia e a cidade vizinha. Muita gente. No versículo 7 diz: vendo, porém, que muitos fariseus. Quem eram os fariseus? Era aquele grupo religioso, tá bom? Mas dedicado à religião judaica, demonstrando tamanho zelo, criando várias tradições também e levando as pessoas a viver uma vida que eles mesmos não tinham condições de viver, colocando um jugo pesado, que várias vezes foi chamado por Jesus esse grupo de fariseu. Era alguém que expressava com os lábios, que diziam que amava o Senhor, que honrava o Senhor, mas o seu coração estava distante dele. Foi Jesus que falou várias vezes isso.
Então eram hipócritas, eram pessoas que não conheceram, não quiseram reconhecer a mensagem de João, nem muito menos a mensagem de Jesus. Então os fariseus estavam ali também, não somente os fariseus, mas os saduceus. Quem eram os saduceus? Era do grupo religiosos que se destacavam por não acreditar na ressurreição. Eles não acreditavam que houvesse ressurreição. Que eram também esses dois grupos, que era a oposição à mensagem de João, e os dois grupos eram a oposição também à mensagem de Jesus. E foi motivado por esses dois grupos que Jesus foi entregue a Pilatos. Então ele está ali, preste bem atenção, João está falando para quem? Para uma grande população que estão vindo da Judéia, tá bom? Das cidades vizinhas, e um grande número também de fariseus. Veja que muitos fariseus e saduceus se aproximaram dele. E diz o seguinte: vinham ao batismo, disse-lhe João, raça de víboras. Aqui era um animal venenoso, né? Uma cobra venenosa. Quando você quer falar de alguém ruim, o que é que você diz? Fulano é uma cobra. E aqui é o que João está dizendo: olha, vocês são pessoas perversas, vocês são maus, vocês são como cobras venenosas. E olha o que João diz: quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Há uma ira vindoura, há um juízo que há de cair sobre vocês. Preste bem atenção no texto. Há um juízo a cair sobre vocês. Vocês um dia vão sofrer aquilo que vocês estão cantando hoje. Versículo 8: produzir, pois, fruto digno do arrependimento. Olha, se vocês não se arrependerem, vocês cairão em um juízo severo. Vocês serão punidos, vocês serão julgados. Vocês têm que arrepender. E esse arrependimento que vocês têm que ter é um arrependimento que traz mudança na vida de vocês, mudança essas que é visível por meio dos frutos. Como é que eu sei que uma pessoa está arrependida? Pelos frutos que a sua vida demonstra desse arrependimento. Como é que eu sei que uma pessoa é verdadeiramente um crente? Por meio da sua vida. Foi isso que Jesus condenava os fariseus. Jesus dizia: vocês honram-me com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Paulo, falando para Tito, diz: olha, eles professam conhecer, mas negam com as suas obras. Tiago diz que fé sem obras é morta. Se você diz que tem fé, que confia no Senhor, mas você não produz isso em sua vida, não há realmente evidência que essa sua fé é verdadeira. Por isso que Jesus dizia para os fariseus, e João que está dizendo: olha, vocês são pessoas perversas pela forma como vocês estão agindo. Vocês colocam cargas e mais cargas sobre a vida desse povo, que nem vocês conseguem realmente levar. Vocês fazem a tradição que vocês criaram, estão invalidando a palavra de Deus. Vocês não reconhecem a minha mensagem, nem vão reconhecer a mensagem do Messias que está para vir. E se vocês não se arrependerem, vocês cairão em um julgamento terrível no futuro. Essa é a mensagem. E eu pensando nesse texto hoje, certa vez eu estava falando para um irmão: quando alguém se converte hoje, nós nos alegramos, ficamos felizes quando alguém se converte. Mas a minha maior alegria com aquela alma que se converteu hoje é os dias que virão, se ela vai demonstrar frutos dignos de arrependimento. Quantas vezes a gente já ouviu pessoas dizendo: olha, fulano se converteu, eu sei que ela não vai de uma hora para outra mudar tudo. O crescimento espiritual é lento, é na medida que você vai conhecendo a palavra,
Na medida que você vai investindo em sua vida espiritual, você vai tendo conhecimento de mais pecados em sua vida e vai abandonando, de certas atitudes pecaminosas. E aí você vai demonstrando esse crescimento espiritual em sua vida. Mas quantas pessoas muitas vezes se convertem e não há nenhuma mudança? Não há nenhuma mudança. Infelizmente, pessoas são semelhantes a fariseus, são hipócritas, falam, mas não vivem, parecem, mas não são. E aqui era a vida dos fariseus. Devemos ter um cuidado, por isso devemos produzir frutos. E vamos pensar um pouco em frutos, né? A árvore que produz um bom fruto. Vamos pensar em uma maçã. Em uma maçã, tá bom? Eu estava pensando aqui no quiabo, mas o quiabo é um legume, né? Então vamos pensar aqui em uma maçã muito boa. A maçã, quando ela produz seu fruto, ela é beneficiada por esse fruto? Ela é beneficiada? Não. Mas os frutos que ela dá vai beneficiar outras pessoas ou outros, né? É a mesma coisa na nossa vida. Os frutos que nós devemos dar tem que trazer benefício para as outras pessoas. Por exemplo, se eu era um filho que não obedecia meu pai, que não demonstrava temor no meu coração, que não honrava o Senhor, que desonrava meus pais, me converti, qual é o fruto que eu vou dar? Obediência, respeito, amor, e isso está beneficiando agora os meus pais. Bom? Então, amados, estamos falando aqui com respeito aos fariseus. João estava dizendo aqui, chamando os fariseus de raça de víbora, bom? Pessoas ruins que não produziam fruto em sua vida e que, se eles continuassem assim, ao partir daqui sofreriam o juízo de Deus, o julgamento de Deus. E é interessante, amados, é muito interessante observar aqui, porque é um alerta para nós, como eu estava falando. Os frutos beneficiam outras pessoas. Se eu me converti, hoje eu sou um cristão, sou um crente verdadeiro, eu tenho que abençoar vidas, eu tenho que abençoar outras pessoas. Como eu disse, eu sou um filho, vou abençoar a vida dos meus pais agora com obediência, com honra a ele. Se eu sou um trabalhador, eu vou beneficiar quem? Aquelas pessoas a quem eu trabalho, a quem eu ajudo. Se eu sou um cidadão, da mesma forma. Então, frutos é isso, você tem frutos para abençoar outros, para as pessoas realmente serem beneficiadas da sua forma, da sua vida, tá bom? Da sua vida. Então, vamos continuar, estamos aqui lendo e comentando os textos que realmente antecedem aí no versículo 11. Olha o que ele diz, versículo 9, tá bom? Versículo 9 diz o seguinte: e não comeceis a dizer entre vós mesmo, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E olha no versículo 10, que é o que antecede ao 11, viu? Preste bem atenção. João disse: já está posto o machado à raiz das árvores. O machado está posto à raiz das árvores. Você quer sinal, sabe o que? De julgamento. Olha o que diz: toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada onde? Lançada ao fogo. Olha, a palavra fogo apareceu no versículo 10. É importante observar isso daqui. E é interessante observar essa forma de comparação que João está fazendo. João está dizendo, olha, ele está pensando aqui em uma vinha. Jesus contou, deixa eu contar aquela parábola da vinha, da videira infrutífera, né? Diz que um homem tinha uma vinha e
Quando você tem uma vinha, um roçado, o que é que você faz? Você prepara o solo, você coloca os nutrientes necessários para a terra ficar mais forte, você contrata alguém para poder trabalhar, fazer uma limpeza, não permitir que espinhos possam crescer junto com a plantação. Existe um certo cuidado com aquela vinha. Mas diz que o dono da vinha certa vez foi até a sua vinha e ele foi procurar fruto em uma videira, e ao chegar lá naquela videira ele não encontrou fruto. Ele chamou a pessoa que era responsável por tomar conta da vinha e ele disse: olha, faz 3 anos que eu venho procurar fruto nesta vinha e eu não encontro fruto. Então pode cortar ela, lançar ela fora, porque ela está inutilmente ocupando o lugar. Por que deixar ela ainda nesta vinha se ela não dá fruto? Aí o viticultor disse o seguinte: Senhor, por favor, permita ela passar somente mais esse ano. Eu vou fazer o seguinte: eu vou cavar ao redor dela, eu vou colocar mais estrume, eu vou colocar mais água. Se ela no final do ano, se ela não der fruto, então o Senhor pode autorizar eu a cortar, que eu vou cortar e lançar ela no fruto. Aquela parábola estava se referindo à nação de Israel. Por muitos anos o Senhor estava esperando o fruto da nação. Por muitos anos o Senhor esperava que aquela nação correspondesse aos seus benefícios e privilégios que tinha. Mas ia chegar um dia que aquela nação seria realmente julgada, porque recusou as oportunidades que foram dadas. É a mesma coisa, amados, que João está dizendo aqui para os fariseus. Olha, o machado já está perto da raiz das árvores, e qualquer árvore que não produzir frutos dignos de arrependimento, qualquer pessoa que não se arrepender, ela vai ser cortada. Aqui se referindo à morte, e ela vai ser jogada no fogo para queimar. É um texto que estamos estudando, né, sobre se o crente perde ou não salvação, e esse texto aqui nos faz entender como se o crente perdesse a salvação, mas não é isso. João não está falando aqui para crentes, é interessante, está falando para religiosos, pessoas que diziam temer a Deus, amar a Deus, mas na verdade era só de boca e não de coração. É para essas pessoas que João está falando aqui, que se elas não mudarem de vida, se elas não se arrependerem verdadeiramente, elas serão condenadas. Podemos dizer que é para aqueles que são frequentadores de igrejas, dizem que são crentes, mas que não mudam de vida. Não mudam de vida. Por que eles não mudaram de vida? Porque não receberam vida, porque não passaram por uma nova vida, por uma transformação de vida. São religiosos, mas não são salvos. Então perceba que nós estamos se aproximando agora do versículo 11, e o versículo 10 fala de fogo de julgamento, de condenação. Agora veja no versículo 11: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo. Aqui é um tipo de batismo, e com fogo. É 2 batismos diferentes.
É isso que o texto está falando. Não tem como nós fazermos uma outra interpretação. Não há como eu colocar aqui e dizer que esse batismo de fogo aqui é o batismo que vai ser destinado também aos crentes. Não, não é verdade. Agora vamos ver, no versículo 12, vamos somente uma passagem a mais. A sua pá, ele a tem na mão, limpará completamente a sua eira. O que é eira? É no lugar onde se espalhava o trigo e iriam ali bater no trigo para que a palha pudesse ser separada do grão, do trigo. E aí você colocava, é como hoje eu vejo muito, né? As pessoas fazem o quê? Pega o feijão verde que ficou maduro, bota para secar no sol, depois bate no feijão, e o feijão a casca vai separar do grão. E o que é que vai acontecer com a casca? Você guarda, você come. Se for verde, ainda serve até para o gado, até muitas vezes as pessoas comem, né? A verde ainda, né? Mas se a casca já está amadurecida, dura, não serve para outra coisa, a não ser para fazer o que João diz aqui, ó. A sua palha tem na mão, limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível, fogo que não se apaga. Versículo 10 fala de um fogo de julgamento. Versículo 11 fala de um fogo de julgamento. O versículo 10 e o versículo 12 fala de um fogo de julgamento. O versículo 11, consequentemente, está falando de um fogo de julgamento. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte: olha, havia uma multidão ouvindo João está dizendo: olha, eu estou batizando vocês para arrependimento, mas aquele que vai vir após mim, ele é mais poderoso do que eu. Ele vai batizar alguns com o Espírito Santo. Quem são esses? Os que creem nele, os que se arrependem, os que se convertem. Ele vai batizar com o Espírito Santo. Os que o rejeitam, os que não se arrependem, os que permanecem não produzindo fruto, esse vai ser batizado com fogo eterno. Porque o que é o batismo do Espírito Santo? É quando a pessoa se converte, o Senhor introduz aquela pessoa à igreja do Senhor. Ela é imergida na igreja. O que é o batismo com fogo? A pessoa é imergida no lago de fogo e se identificando com os lugares. É isso, o texto não deixa dúvida sobre isso. Então, por favor, meus amados irmãos, quando alguém chegar e dizer desse jeito: você já foi batizado com o Espírito Santo com fogo? A resposta é: com o Espírito Santo, sim, no dia que eu me converti. Mas com fogo eu não vou ser batizado, porque Cristo já morreu por mim e já me livrou da condenação eterna. Isso sem ironia, mas tentar ajudar essas pessoas a entender que o batismo com o Espírito com fogo não é para o cristão, não. Nenhum texto nas Escrituras fala sobre isso. Não há nenhum texto que apoie esse pensamento. Agora, veja aí outro texto interessante. Em Atos, os irmãos podem fazer perguntas, viu? Mesmo se não tiver dentro do assunto, mas quando terminar, é uma escola dominical, sempre nós abrimos para perguntas e os irmãos podem tirar as suas dúvidas aí. Então vamos ver lá em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Versículo 3 a 5. É somente o versículo 5, mas eu gostaria de ler também o 3. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo. Falando sobre os discípulos aqui, que Jesus se apresentou vivo a ele após a ressurreição.
com muitas provas incontestáveis, aparecendo durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. Então, Jesus está, depois da ressurreição, ele ainda passou 40 dias com os seus discípulos, ensinando, e falamos na sexta-feira sobre o milênio, que um dos assuntos que era mais realmente discutido ali, ou ensinado, era sobre o milênio, que foi prometido daqui. E o Senhor depois, quando ele estava para ir ao céu, ele disse: olha, vamos fazer o seguinte, vocês não saiam de Jerusalém, até que do céu desça sobre vós o Espírito Santo. E aí estará iniciando o período da igreja da qual nós estamos vivendo. Depois de 10 dias, isso aconteceu. Tá bom? Agora veja no versículo 5. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muitos depois destes dias, que seria justamente o dia de Pentecostes. O Espírito Santo viria sobre a vida deles e os batizaria. Você vê nas palavras de Jesus aqui uma semelhança das palavras de João. Mas o que é que está faltando nesse texto aqui para ser iguais às palavras de João? O fogo. Vós sereis batizados com o Espírito Santo, mas não tem ir com fogo. Não tem. Só diz aqui que os discípulos seriam batizados com o Espírito Santo. Por que não tem com fogo? Porque, amados, as pessoas que estavam ali com Jesus não eram crentes e descrentes, eram somente crentes. Não havia fariseus, não havia pessoas não salvas, haveria aqueles que confiaram no Senhor, entregaram sua vida a Ele, que eram salvos pela graça dele, e que esses seriam sim batizados com o Espírito Santo, cumprindo a promessa que João tinha dito: aquele que vem após mim batizará alguns com o Espírito Santo. E isso aconteceu aqui no dia de Pentecostes, acontece hoje quando alguém se converte. Mas por que não foi falado de fogo aqui? Porque não tinha descrente. Por isso que quando a gente for estudar um texto bíblico, nós precisamos entender para quem o autor está falando, para quem João estava falando. Estudamos lá, João estava falando para a multidão, tá bom? Mas especificamente também para os fariseus e os saduceus, que eram pessoas perdidas dentro das suas religiões. Então você percebe, quando a gente estuda o texto, como o texto se torna bem esclarecido e não deixa dúvida. Então, graças a Deus, que nós crentes em Cristo Jesus fomos batizados com o Espírito Santo, e nunca, jamais seremos batizados com fogo, porque nenhuma condenação há para aqueles que pertencem a Cristo Jesus, para aqueles que têm seu nome escrito no livro da vida. Não há mais nenhuma condenação. Mas se alguém não se arrependeu ainda, se alguém ainda não mudou de vida, se alguém ainda não depositou a sua esperança em Cristo Jesus, se alguém não tem certeza que o seu nome está escrito no livro da vida, então essa pessoa sofrerá o batismo com fogo, que é ser jogado na eternidade, longe do Senhor. Jesus disse isso: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então, que Deus
Ajude a cada um dos amados a estudar a Bíblia, a amar a sua palavra.